Bom, depois de todo o estudo, experimentação e planejamento que você fez aí para selecionar palavras-chave, critérios objetivos, escolher os MBA, é importante você validar esse planejamento. O que que é validar esse planejamento? É basicamente você passar por um processo para dizer, ó, eu fiz aqui todas essas etapas, todos esses estudos, algumas experimentações em algumas situações pontuais aqui, e eu preciso depois, olha, esse aqui vai ser o protocolo que eu vou usar para o resto do trabalho. Essa validação, ela pode ser feita por um especialista ou ela pode ser feita ou por um teste piloto. O que é a validação por um especialista? Normalmente é um pesquisador sênior, usualmente é o orientador, que você vai apresentar o teu protocolo de pesquisa sistemática e colocar todos esses elementos que a gente vem comentando até agora, pode ser isso, pode ser aquilo, você vai dizer, olha, a minha situação é essa, eu vou usar isso como solução. Ah, tenho essas palavras, vou montar dessa forma. Tenho esses mecanismos de busca e eu selecionei por causa disso. Você vai pegar todo esse protocolo, vai apresentar a um pesquisador sênior ou orientador, e então vai discutir com ele. Isso daqui vai realmente trazer material direcionado para o meu interesse? Será que eu estou realmente me expressando bem? É esse o protocolo? Alguém tem que validar isso. Uma forma complementar de fazer isso é você pegar uma parte, executar esse protocolo numa pequena parte de artigos, aí você executa tudo. Tudo que for possível, todos os critérios objetivos, critérios subjetivos, critérios de seleção, mediação, mas para um conjunto pequeno. Quando você executa para esse conjunto pequeno, aí você consegue ter uma visão do que funcionou, o que não funcionou e quais são os entraves que podem ter na hora de executar aquilo para uma quantidade maior de estudos. Então você pega ali, sei lá, uns 50 artigos e faz todo o processo. Aqui é um momento interessante de você preparar as formas de controle e as formas de registro, às vezes montando uma planilha, como é que você vai colocar as informações ali, executa para aqueles 50, por exemplo. Executou para os 50 até o final, aí agora, bom, então eu já criei uma certa maturidade na minha cabeça sobre o processo e, eventualmente, percebi a fraqueza em um ou outro elemento que eu vou precisar ajustar. Dali em diante, então, eu vou e aplico para todos os outros 7.000 e não sei quantos artigos que tenho para aplicar, tá? Aqui tem um e ou, porque muitas vezes o orientador, antes de bater o martelo final no teu protocolo, ele diz, ó, faz o teste piloto, traz aqui para a gente discutir. É a melhor forma de se fazer. Faz o teste piloto, você vai criar algumas dúvidas, você vai talvez encontrar algumas dificuldades, aí vem o orientador, vem um pesquisador sênior, vem o grupo de pesquisa então vamos fazer dessa forma, que essa forma é a que vai trazer o direcionamento melhor para essa busca. Então, a validação ela tem que aparecer também, ela tem que ser dita. Olha, fiz tryout, foi validado pelo orientador, foi validado por um pesquisador sênior, e então execute-se. Isso aqui é o que eu estava explicando, tá, pessoal? Então, pode ser necessário ao longo do processo mudar o protocolo, não se preocupem com isso, isso faz parte do processo de amadurecimento. Então, talvez você tenha que rever uma frase de busca, rever uma palavra, enfim, os critérios de inclusão, exclusão. Então, selecione aí um ou dois, ou pequenos conjuntos de artigos, executem, e isso vai possivelmente ter alguma modificação. Normal. Ainda bem que você fez isso para esses 50, né? Imagina se você estivesse fazendo isso no meio dos 7.700 e lá no 1027 você chegasse à conclusão que o sétimo critério de exclusão precisa melhorar. Aí você vai ter que, poxa, mas e agora? Tem que voltar lá aos 1027?
Não, eu fiz para 50, fiz todos, então agora eu vou executar na íntegra. Então, registre-se, tudo registre-se. Registre-se quantos artigos passaram pelo tryout, se teve ou não teve tryout, se teve aprovação por um pesquisador sênior, tá? E se esse tryout for feito em várias etapas, que se houver uma mudança muito significativa, não é desejável e não é o esperado. Mas pode ser que nesse tryout você chegue à conclusão de que o negócio não está legal, tá? Vários critérios aqui que eu preciso melhorar. Então, aí você vai fazer uma segunda vez. E aí, talvez não tenha terceira vez. É bom que tenha um critério de parada, senão isso vai ficar infinito. Talvez o seu nível de perfeccionismo, de preciosismo, impeça que você chegue num determinado momento, já, agora em diante vai ter que executar. Não é comum de se fazer vários tryouts. Normalmente, um tryout e uma conversa com o orientador é suficiente para fechar o protocolo. Existem vários softwares que dão apoio para o processo de, depois que eu fiz a seleção, como é que eu começo a organizar esses materiais, como é que eu começo a categorizar esses materiais. Então, alguns softwares são proprietários, então você tem que pagar para poder usá-los. EndNote é muito conhecido e é pago. Ele, na verdade, tem uma versão gratuita e tem uma versão paga, com uma diferença muito significativa. Mas tem vários que são abertos, que são livres. Zotero é um que está muito conhecido. JabRef e BibDesk são dois que são também gratuitos. Esses 6 que estão aqui coloridos, que eu comentei, eles foram analisados num artigo que nós fizemos em 2016. Então, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha lá no artigo, façam uma leitura, para ver o que é que esses trabalhos, para ver o que que esses softwares trazem de recursos para dar apoio ao processo de, enfim, de organização desse monte de artigos que vocês vão receber. Também dá para fazer numa planilha Excel, mas você tem que conhecer bem de planilha para poder usufruir bastante dos recursos da planilha. Com todo esse processo sistemático, detalhado, tentando explicitar todas as decisões, todo o processo decisório para a escolha de artigos, mesmo assim, ainda existe risco de que alguma coisa possa ter sido esquecida, possa ter sido interpretada de maneira errada, enfim, o processo ele não é imune a problemas. Isso é chamado de risco à validade da pesquisa sistemática. Sempre pode ter falhado. Os pressupostos podem estar errados. Às vezes eu escolhi um mecanismo de busca que eu acho que é muito bom para a engenharia e no final das contas ele nem tem tanta coisa assim. Pode ser que eu tenha deixado de fora alguns trabalhos que são importantes, que depois eu venha descobrir que são importantes. Pode ser que ao longo do meu processo eu acabei introduzindo uma visão minha que trouxe resultados tendenciosos. Sempre vai ter risco à integridade do processo. Então é importante que vocês reconheçam qual dos possíveis riscos acontecem mais enfaticamente no trabalho de vocês. Todos eles são passíveis de aparecer. Se todos são possíveis, e sempre vai ter, então é importante que eu indique, olha, tem um aqui que é mais importante, que pode ter, sim, influenciado os meus resultados. E aí eu digo para vocês, bons artigos de revisão sistemática têm uma seção que indica claramente os riscos à validade. Então, a gente tem vários tipos de validade. Tem a validade interna, ou seja, algumas decisões subjetivas na seleção dos artigos ainda podem ter ocorrido, que ainda está subjetivo. Os critérios não foram completamente cristalinos e claros, eles não têm como ser tão... afinal de contas, nós estamos tentando objetivar uma coisa que é interpretativa. Então, isso
chama de validade interna, é interno do próprio processo de interpretação. Eventuais conflitos ou dúvidas devem ter uma estratégia de solução. Então, mais uma vez, se houve processo de mediação, é bom que fique explícito. E o próprio processo de mediação ainda pode ter suas falhas. Vejam, sempre vai ser possível. O que a gente está tentando colocar é aqui, ó. Eu estou ciente de que isso é possível. E aí quem está lendo vai poder analisar o quanto que aquela possibilidade foi muito presente ou não. Aí eu deixo para o leitor fazer essa análise. É ele que vai, em última instância, analisar a qualidade do teu artigo por essa tua reflexão, por essa tua demonstração de consciência dos limites do teu processo. Ainda temos a validade externa. Então, infelizmente, pelo próprio processo, certamente alguns artigos podem não ter sido obtidos. Que não tem jeito, as frases de busca de repente não trouxe, a gente já viu aqui, inclusive para trabalhos secundários, a frase de busca colocando as palavras que indicam trabalhos secundários, ainda assim vem vários trabalhos secundários cujos temas, os títulos, não têm aquelas palavras-chave. Então, é possível de a gente ter vários artigos que não entraram por causa da frase de busca. Pode ter tido problema na semântica de aplicar aquela frase nos diversos MBA, e ainda é impossível de tentar contemplar todos os mecanismos de busca. Então, sempre vai ser possível. Veja, se eu adotei 5 mecanismos de busca e esses 5 mecanismos de busca são bastante significativos na área, eu posso justificar isso. 5 comparado com 40 que existem por aí, mas são só 5, poxa, 10% mais ou menos. Tá, mas são 5 que são bastante significativos para a área, são reconhecidamente para áreas. Bom, então se é esse realmente o argumento de que eles são significativos, talvez essa questão de validade externa não se aplique para o teu trabalho. Então, você tem que analisar qual das possíveis fontes de problemas são aquelas que mais influenciam o teu trabalho. O fato de ser um quantitativo pequeno de mecanismo de busca não significa necessariamente que isto é o principal ponto de risco. Validade de construto. Bom, na hora que eu compus as minhas palavras-chave, já comentei para vocês que isso é muito variado, principalmente dentro da área das exatas. Não existe uma ontologia, não existe uma taxonomia de termos quando você quer se referenciar a um determinado conteúdo. Então, pode sim você ter feito uma busca correta, mas não usou as palavras corretas. Isso é muito comum para áreas muito novas, os termos ainda estão se estabilizando. Algumas pessoas chamam de um jeito, outras pessoas vão chamar de outra forma, com outra nomenclatura. Às vezes tem aquela questão de as pessoas estarem ainda propondo terminologias para ver quais as que se consolidam, entendeu? E basicamente, falta de padronização. A coisa pode ser muito aberta, então você não tem um padrão para identificar um determinado tipo de conteúdo. Isso é validade de construto. E validade de conclusão. Então, os riscos anteriores, se tiverem muitos desses riscos, eles podem, inclusive, afetar a conclusão final do teu estudo. Você tem que ser humilde o suficiente para dizer, olha, em função de várias possibilidades de risco, eu posso estar aqui concluindo coisas que sejam diferentes da realidade. Mas, se eu fiz tudo certinho, se eu minimizei todos eles individualmente, o risco de validade de conclusão é menor também, porque ele também foi mitigado. Importante é registrar a informação dos riscos que eu estou encontrando no meu trabalho. Eu tenho que ter clareza de que o processo não é perfeito e onde que ele pode ter falhado com mais ou menos probabilidade. Mais uma coisa, a questão dos riscos, né? Isso ajuda bastante a minimizar o risco, é a análise dos conflitos, aqueles aspectos de mediação ficarem bem registrados aqui, são importantes. E quando eu tenho o que a gente chama de conflitos de interesse, quando uma determinada pesquisa tem financiamento de uma empresa
e aquela empresa tem interesse num determinado tipo de resultado daquela pesquisa, ou seja, ela quer que seja um resultado positivo, ou ela quer que seja um resultado negativo, isso é um conflito de interesse. Eu tenho que relatar se a minha empresa, eventualmente, pode estar influenciando pela necessidade, pelo interesse no resultado, no tipo de resultado que eu quero da minha pesquisa. E ainda é importante registrar as formas alternativas de pesquisa. Finalizando, a parte que mais foi detalhada dentro do processo da pesquisa sistemática, comparado com as outras formas de se fazer pesquisa bibliográfica, foram essas aqui: o fraseamento, processo de seleção, processo de priorização, mediação e essa questão da validação do protocolo. Esses são os elementos que realmente trazem a caracterização de que você está fazendo uma pesquisa sistemática. Você planejando claramente esses elementos, registrando esses elementos, aí você vai dizer, ó, eu estou fazendo uma pesquisa bibliográfica sistemática. O tipo vai depender de outros elementos que a gente já comentou, né? Só depois dessa fase de planejamento é que a gente vai pegar certos artigos e vai fazer o quê? Coletar dados, tirar informações desse conjunto de artigos que já passou por uma seleção, e eu sei exatamente que são esses os trabalhos que eu quero efetivamente estudar. Os dados, quais dados coletar, também dependem do tipo de pesquisa sistemática, se for bibliométrica, se for mapeamento ou se revisão. Tá? Então, já selecionei coleta de dados. As coletas de dados, aqui nós temos um exemplo, só para ter uma ideia, elas vão levar em consideração, por exemplo, anotar o local de publicação, se foi periódico ou se foi evento, né? Um journal ou um simpósio. E tentar identificar os autores mais citados, as técnicas mais citadas, as áreas de maior aplicação. Então, quantificar áreas de aplicação. Ah, isso aqui tem várias ocorrências dentro da área industrial. Opa, então vamos aglomerar a industrial. É uma possibilidade de ser feito coleta de dados. Isso é uma informação importante? É informação importante. Divida a coleta de dados conforme as questões secundárias. Então, nós falamos lá no começo que tem as perguntas primárias, e essas perguntas primárias se dividem em algumas questões secundárias da pesquisa. Essas questões secundárias normalmente têm a ver com as questões de publicação, quantidade, evolução ao longo do tempo, áreas e tudo mais, quanto às técnicas que estão sendo aplicadas, a área de aplicação, o design da pesquisa e, às vezes, as métricas e resultados sendo utilizados. Normalmente, esse tipo de dados que nós tentamos obter para responder às questões secundárias, e com essas questões é que a gente consegue resolver uma questão primária de pesquisa. Questões gerais de pesquisa primárias podem ser divididas em secundárias e essas divididas em dados. Então, todo o processo fica relacionado uma parte com a outra. Então, a dica que vem é vocês analisarem que os dados devem estar relacionados com as questões secundárias de pesquisa.